Junho de 2022, uma teoria explode nas redes sociais. Ratanabá, uma cidade perdida no coração da Amazônia, construída há 450 milhões de anos, a capital do mundo, mais antiga que os dinossauros. Em poucos dias, milhões de pessoas compartilham a história. TikTok, Twitter, Instagram, YouTube. Mas há um problema. 450 milhões de anos atrás, nem humanos existiam, nem dinossauros, nem mamíferos. Então, o que é Ratanabá? Uma descoberta arqueológica revolucionária ou a maior fake news sobre a Amazônia? E mais importante, por que essa história se espalhou tão rápido? Hoje, vamos investigar a verdade por trás de Ratanabá e descobrir o que realmente existe de cidades perdidas na Amazônia. Em junho de 2022, um vídeo no TikTok viralizou. O criador afirmava ter descoberto evidências de uma cidade perdida chamada Ratanabá, escondida na Amazônia brasileira. Segundo a teoria, Ratanabá seria a capital do mundo antigo. Construída pela civilização, Muriel, há 450 milhões de anos. Maior que São Paulo, com tecnologia avançada, esculturas de ouro, templos gigantescos. A história dizia que a cidade foi escondida propositalmente, coberta pela floresta, apagada dos registros históricos, e que apenas indígenas locais conheciam sua localização. O vídeo teve milhões de visualizações, milhares de compartilhamentos. Pessoas começaram a planejar expedições. Teorias da conspiração se multiplicaram, mas arqueólogos e cientistas imediatamente perceberam um problema enorme com essa história. O primeiro erro é gigantesco: 450 milhões de anos. Para ter ideia, os dinossauros surgiram há 230 milhões de anos e foram extintos há 65 milhões de anos. Os primeiros primatas, nossos ancestrais distantes, surgiram há apenas 6 milhões de anos. E o Homo sapiens, nossa espécie, surgiu há 350 mil anos na África. 450 milhões de anos atrás, a vida na Terra era principalmente aquática. Peixes primitivos, sem mamíferos, sem dinossauros, definitivamente sem humanos. Eduardo Neves, arqueólogo da Universidade de São Paulo e um dos maiores especialistas em arqueologia amazônica, foi direto. Uma civilização há 350 milhões de anos? Não existe a menor possibilidade disso. Nem os dinossauros existiam nessa época. Então, de onde veio essa história absurda? A teoria de Ratanabá não surgiu do nada. Ela mistura vários elementos. Primeiro, a fascinação humana por civilizações perdidas. Atlântida, Eldorado, cidades de ouro escondidas na selva. Segundo, descobertas arqueológicas reais na Amazônia, que foram distorcidas, como os geoglifos do Acre, estruturas geométricas gigantescas feitas por povos indígenas há milhares de anos. Terceiro, teorias da conspiração sobre conhecimento oculto e encobrimento governamental. E quarto, o algoritmo das redes sociais. Conteúdo sensacionalista gera engajamento. Engajamento gera mais visualizações. E a história se espalha como fogo. Mas aqui está a verdade fascinante. A Amazônia realmente esconde cidades antigas, só que não são de 450 milhões de anos. E não foram construídas por alienígenas. Foram construídas por humanos, por indígenas, e são muito mais interessantes que qualquer lenda. Em janeiro de 2024, uma descoberta real abalou a arqueologia. Usando tecnologia LIDAR, laser que penetra a copa das árvores e mapeia o solo, arqueólogos encontraram um complexo de cidades antigas no Vale do Upano, no Equador amazônico. Não eram lendas. Eram cidades reais, construídas há 2.500 anos. A descoberta revelou mais de 6.000 estruturas, plataformas residenciais, praças cerimoniais,
estradas conectando diferentes assentamentos, sistemas de drenagem complexos. Essas cidades abrigaram pelo menos 10.000 pessoas, talvez até 30.000 no auge. Elas existiram por mais de 1.000 anos. E isso não é um caso isolado. No Acre, mais de 400 geóglifos foram descobertos. Estruturas geométricas gigantescas escavadas no solo. Círculos perfeitos, quadrados, linhas retas por quilômetros. Na ilha de Marajó, arqueólogos encontraram evidências de uma sociedade complexa, que existiu há mais de 1.000 anos, com cerâmica sofisticada e assentamentos planejados. Em toda a Amazônia, um tipo especial de solo chamado terra preta de índio marca locais de antigas ocupações humanas. Esse solo foi criado intencionalmente por povos indígenas através de técnicas agrícolas avançadas. Estudos recentes sugerem que a Amazônia pré-colombiana pode ter abrigado até 8 milhões de pessoas. Não eram apenas pequenas tribos isoladas. Eram sociedades complexas, com agricultura, engenharia e organização social sofisticada. E tudo isso foi construído por indígenas, não por alienígenas, não por civilizações perdidas de outros continentes, por povos nativos da Amazônia. Por que essas cidades foram esquecidas? A resposta é trágica. Quando os europeus chegaram à América, trouxeram doenças. Varíola, sarampo, gripe. Doenças para as quais os povos indígenas não tinham imunidade. Estima-se que 90% da população indígena da Amazônia morreu em menos de 100 anos após o contato europeu. Cidades inteiras foram abandonadas. Conhecimento foi perdido. E a floresta rapidamente cobriu tudo. Para os europeus, a Amazônia parecia uma selva virgem, intocada. Mas não era. Era uma floresta que havia crescido sobre os restos de civilizações. Durante séculos, a ideia dominante era que a Amazônia sempre foi pouco habitada, que o solo pobre e o clima hostil impediam grandes populações. Mas nas últimas décadas, novas tecnologias mudaram tudo. Lidar, satélites, análise de solo, genética e, o mais importante, arqueólogos começaram a ouvir os povos indígenas. Conhecimento tradicional que sempre soube que a Amazônia tinha uma história profunda. Hoje sabemos que a Amazônia não é uma floresta virgem. É um jardim, cultivado, moldado e gerenciado por humanos por milhares de anos. Por que a história de Ratanabá se espalhou tão rápido? Primeiro, porque é fascinante. Cidades perdidas, civilizações antigas, mistérios. Nosso cérebro ama essas histórias. Segundo, porque confirma o que queremos acreditar, que existe conhecimento oculto, que governos escondem verdades, que somos especiais por saber algo que outros não sabem. Terceiro, porque as redes sociais recompensam conteúdo sensacionalista.
Quanto mais absurda a história, mais engajamento, mais compartilhamentos, mais visualizações. E quarto, porque é mais fácil acreditar em uma história simples e emocionante do que em explicações científicas complexas. Mas aqui está o problema. Quando acreditamos em fake news como Ratanabá, perdemos de vista as descobertas reais, que são muito mais fascinantes. Cidades de 2.500 anos. Engenharia sofisticada. Sociedades complexas. Tudo construído por humanos, sem tecnologia alienígena. E isso nos ensina algo importante. Não precisamos de fantasias para tornar a história interessante. A verdade já é incrível o suficiente. O verdadeiro legado dos povos antigos da Amazônia não está em cidades de ouro ou tecnologia alienígena. Está na terra preta de índio. Um solo tão fértil que ainda hoje, 1000 anos,